salão. Boa noite. Boa noite. Dentro do centro espírita, metade responde, metade não responde, você não sabe se já foi ou se está aqui, né? Então, primeiro agradecer, obrigado por vocês terem vindo. E para nós é uma alegria estar pela segunda vez em Londres. Estivemos em 2013, né, viemos para fazer a cobertura do congresso. Agradecer demais a dona Marlene por ter aceito e permitido que a gente pudesse participar com vocês aqui hoje. Agradecer a Micheline, que carinhosamente nos ajudou bastante, a Magda, que tem feito aí, nos auxiliar para não nos perdermos nos trilhos dos trens de Londres, ao Dante, que fez um cartaz muito legal, e ao Léo, que sempre nos ajuda muito quando estamos aqui, a vocês por terem vindo. Então, antes de começar a palestra sobre o que a Marlene comentou, eu queria dar alguns recados, em especial sobre a Rádio Boa Nova. Todos vocês conhecem a Rádio Boa Nova aqui? Quem não conhece, esse é o cartaz da rádio, tem alguns fixados aí já, vamos ficar outros com vocês. A Rádio Boa Nova existe já há mais de 50 anos e é uma rádio espírita. Toda a sua programação, 24 horas no ar, é sobre o espiritismo. Todos vocês estão convidados a nos assistir, a nos acompanhar. Adriano, eu estou na Inglaterra, como eu faço para ouvir? radioboanova.com.br. Pela internet, você consegue se conectar e acompanhar toda a programação. Nós estamos lá há 10 anos já, apresentando um programa chamado Roteiro, das 18h30 às 20 horas. Ou seja, um horário bem bacana que vocês já estão em casa, das 10h30 da noite à meia-noite. Dá para todo mundo ouvir, não tem como falar que não dá, ok? Eu sei que vocês estão cansados, aqui na Inglaterra se trabalha bastante, mas fica o convite para que vocês possam acompanhar a programação da Boa Nova. Além dos programas ao vivo, vocês podem ouvir pelo offline. Entra no site da Rádio Boa Nova, clique em offline, os programas que já foram ao ar ficam gravados durante um ano no site, vocês podem acompanhar também. Pois bem, dito isso, essa viagem que nós fizemos à Itália, em setembro do ano passado, todos os programas que nós fizemos a transmissão direto da Itália estão no site também. Se vocês quiserem ouvir e acompanhar como foi a entrevista, como foram as entrevistas com os grupos na Itália, vocês a conseguem acompanhar também. Interessante de uma entrevista que nós fizemos com a Leila Bombazar, ela é de Salerno, na Itália, bem ao sul da Itália, e foi ela responsável pela tradução do livro Paulo Estevão, né? Ou Paolo Stefano na língua italiana. Então vale a pena vocês conhecerem de como ela fez a tradução, como foi todo o trabalho dela na Itália para realizar a tradução do livro. Ok? Muito bem. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Você falou que ela fez a tradução em italiano? Ela fez a tradução em italiano. Em italiano, do português para o italiano. Então encontra esse livro em italiano. Você consegue encontrar em italiano. É publicado pelo SEI, Conselho Espírita Internacional. Aqui você consegue, ou pela própria Federação Espírita Brasileira, FEB, você consegue pelo site comprar. Aqui, eu acho que, Léo, você acha que encontra aqui também? Eu posso procurar. Você consegue ajudar ela depois? Não, eu procuro. Mas provavelmente você deve encontrar também, apesar de ter o livro em inglês. Já que você está aqui, mas se você quiser italiano, tem sim. Ela fez a tradução no início do ano passado, então tem um pouco mais de um ano que foi feita a tradução do livro para o italiano. E ela já mora há muito tempo, ela trabalha com tradução, né, em línguas, então está muito bem feito, vale a pena conhecer a obra, ok? Muito bem, nós vamos falar então um pouco, desculpa pela foto aí do personagem, o mochileiro não é tão bonito, mas a gente vai começar com ela, porque é um ponto principal das obras aí. Para te promover. Essa é a ideia, né? Quem sabe? Deixa eu apagar, antes de vocês seguirem, porque já tem gente pensando aqui, cara feio, está se promovendo, eu já vou apagar. Pessoal, eu sou médium muito bom, então tudo que vocês pensam, o mentor fala aqui, ok? É mentira, é só para pôr medo vocês pararem de pensar coisa ruim. No Brasil funciona, aqui em Londres eu não sei, mas eu já vi que já teve gente já começando a fazer oração. Senhor Jesus, relaxa, respira, é só um bate-papo, é tranquilo. Muito bem, turminha, não existe uma sequência. A primeira obra, na verdade a 15ª obra psicografada por Francisco Cândido Xavier é Paulo Estevão. Então, dentre os romances de Emmanuel, o primeiro é Paulo Estevão psicografado, que é a história como a dona Marlene já nos contou aqui, já comentou. Essa sequência que nós vamos falar hoje do livro 50 anos depois, fica a sugestão, e é uma sugestão, para que vocês possam ler, para quem se interessar, leia primeiro Há 2000 anos, que é a história de Públio Lentulus, ou Lentulus, que é a história de Emmanuel, uma das encarnações de Emmanuel. Na sequência do Há 2000 anos, vem 50 anos depois, nós vamos falar um trecho dele aqui hoje. Depois vem Paulo Estevão, depois vem Ave Cristo e por último Renúncia. Adriano, por que essa sugestão?
Porque quando vocês começarem a ler há 2000 anos até renúncia, vocês vão acompanhar a história do cristianismo. Então há 2000 anos é um pouco antes, ou praticamente na mesma época, contemporâneo ao Cristo. O livro começa um pouquinho antes, mas o Cristo já está no planeta fazendo a sua divulgação, o seu trabalho, e vai até, se não estiver enganado, ano 230, alguma coisa, que é o renúncio. Mas se eu estiver enganado no ano, vocês me perdoem, mas é mais ou menos isso. Então começa na época do Cristo, por isso essa sequência, para vocês entenderem, caso vocês gostem de pesquisar algo fora, vocês vão ver cronologicamente o Emmanuel trazendo então a história do cristianismo, ok? Muito bem, até para quem já leu há 2000 anos vai lembrar, para quem não leu vale a pena, quando o Cristo é preso e crucificado, acontece também um fato muito interessante no livro há 2000 anos. Então é praticamente contemporâneo, na mesma época, só que histórias em bairros diferentes, ok? Muito bem, então vamos lá, pessoal. Nós tivemos a curiosidade de ir, esse é o livro que nós havíamos comentado, que é o primeiro da leitura, né? E na sequência é esse. Quando nós programamos a nossa ida à Itália, eu conheci em 2013 um rapaz chamado Altino Majeste, que é um grande pesquisador, enfim, morou aqui em Banbury, no interior da Inglaterra, mudou o ano passado para o Brasil, retornou ao Brasil depois de longo tempo aqui. E na conversa com ele em 2013, então ele disse: Adriano, você viaja o mundo todo divulgando a Rádio Boa Nova e fazendo palestra. Aonde você não foi ainda? Eu falei: olha, eu tinha muita vontade de fazer o roteiro de Célia, o trajeto em que Célia, que é a personagem principal do livro 50 anos depois, que eu vou explicar já já, fez. E ele disse: é um sonho meu também, eu tenho toda a pesquisa anotada. Eu falei: eu também. E aí então começamos em 2013 esse processo e em 2015 conseguimos realizar, chegando então no Coliseu em Roma, onde nós começamos então com os livros na mão a descer até a cidade de Mintunes. Por quê? Mintunes, na Itália, ela atravessa o oceano e vai para uma segunda parte da história, que eu não pretendo não contá-la toda, é onde ela termina a sua vida. Mas vale a pena vocês lerem isso. Mas nós vamos contar antes. Por quê? Adriano, você disse que o livro é uma continuação de 2000 anos. Sim. Públio Lentulus, ou Emmanuel, é senador no primeiro livro, então tem toda a sua pompa, toda a sua fama, etc. E ele desencarna então lá em Pompeia, ou em Pompeia. Após o desencarne, 50 anos depois, por isso que o livro tem esse título, ele está na pele de Nestório, um escravo. E isso já mostra para nós então o quanto a nossa vida é importante, né? Numa somos juízes e na outra somos escravos. E às vezes nós ficamos pensando que Deus planejou e fez tudo isso aqui só para nós morarmos, não é assim? Seria um Deus que entenderia muito bem de custo-benefício, né? Criar o universo inteiro só para um de nós morarmos. Mas infelizmente algumas pessoas pensam assim, com o sotaque que fala, com o dinheiro que tem, com o país que mora, etc, etc. Nesse livro aqui, Nestório veio como escravo, mas a personagem central é Célia. Por quê? Porque desde cedo ela sai de casa e enfrenta toda uma dificuldade, tendo a fé em Cristo, acreditando na mensagem que o Cristo nos deu, ou deu a ela, deixou a ela, assim como nós também. Ou seja, falando isso, nós amarramos o tema central do nosso bate-papo. Por quê? Quantas vezes nós, no decorrer da nossa vida, titubeamos, temos dúvidas e esquecemos aquilo que o Cristo nos disse, que onde um ou mais estiver em meu nome, ali eu estarei. E aí ele completa numa outra frase quando ele diz assim: até o final dos tempos estarei convosco. Ou seja, por que nós temos que ter medo? Ah, Adriano, mas eu não vejo Cristo, eu não vejo Jesus falando isso na minha orelha o tempo inteiro. Dá medo? Sim, porque falta o quê? Fé. Né? Ou aquela velha frase dos mineiros: homem de pouca fé. Mas não é de pouco café não, pessoal, é de pouca fé. Péssima piada, vamos seguir para a palestra. Vamos lá. Vocês iam rir. O que acontece no Coliseu aqui, pessoal? O Coliseu, vocês já conhecem bem, muitos cristãos são julgados às feras, só que Célia tem um destino diferente. Vamos adiante então. Ao fundo do Coliseu, para quem já foi à Itália conhece, para quem não conhece, esse é o fórum, o início do fórum, onde tudo que se pensava de invasões, de domínio do mundo, era aqui que as cabeças pensavam. Pensava-se aqui e no Coliseu realizava a sentença. Interessante que aqui dentro hoje é fechado, aqui embaixo desse piso é fechado, mas tem
Lá no fundo nós vamos mostrar na foto mais adiante que é a prisão mamertina, onde Paulo, Pedro e Nestório e Ciro ficaram presos, né, onde Célia visita eles também, nós vamos contar esse trecho. O que acontecia? Quando prendiam alguém muito importante ou que causava muito alvoroço na população, que ficava aqui de frente com o fórum, reivindicando a liberdade da pessoa, eles passavam por baixo aqui e já faziam a ligação dentro do Coliseu. Interessante que o Coliseu, naquela época, vale a pena voltar a foto, até aqui em cima tinha arquibancadas. E esse sistema utilizado no Coliseu é utilizado até hoje. Quando nós vamos a um teatro, quem que paga mais caro? Quem fica perto do palco ou quem fica longe? Quem fica perto, não é assim? Começou no Coliseu isso, essa ideia. Então o primeiro lance eram os senadores, os políticos, e por último as mulheres que sentavam em bancos de madeira, porque as mulheres naquela época não tinham a importância que tem hoje. Gostaram, né, meninas, da minha frase? A importância que tem hoje, né? Só que interessante, cabiam 80 mil pessoas dentro do Coliseu, onde eles faziam todas essas questões aqui que nós vamos abordar, e tudo que era feito ali, todas as arquibancadas, tudo aquilo que vocês vão ver em fotos antigas ou em desenhos, hoje quando vocês olham no Coliseu e não encontram pedra, mármore, areia, foram utilizados na construção da igreja de São Pedro e da igreja de São Paulo. Então, com o passar do tempo, eles foram deixando de utilizar o Coliseu para as guerras, para as mortes, e destruíram uma parte para construir as duas igrejas. Vamos mais adiante. Aquela foto anterior é aqui na frente, e aqui então é todo o fórum. Então aqui dentro se pensava tudo aquilo que acontecia naquela época. Interessante que Emmanuel narra no livro, quando tem o desenrolar da história, que ela sai de casa e passa pelos bairros aristocráticos. É exatamente isso que está escrito no livro 50 anos depois. Só que os bairros aristocráticos, na verdade, é isso aqui, esse miolo aqui praticamente. O Coliseu, a foto onde eu estou aqui, a foto foi tirada da casa de Tibérios, né, ou dos Tibérios, onde ele morava, então ele tinha visão de tudo. E bem aqui ao fundo, nessa casinha exatamente aqui, ó, é a prisão mamertina. Então, lá atrás não tinha nada, não existia nada naquela época. Então, praticamente aqui acabava. Então, aqui começava e no fundo de tudo ficava a prisão jogada, ou seja, atrás de tudo para quem não tivesse acesso nenhum. Aqui mais uma foto, nós vamos ver mais um pedaço melhor da prisão mamertina. Hoje tem uma igreja lá, né? Funciona uma igreja. Isso aqui é um pequeno gramado, na verdade é um campo de corrida de biga dentro da casa de Tibérios. Então dentro da casa dele ele tinha um campo para corrida de biga. Vocês imaginam o poder dele, dentro da casa dele tinha isso aqui. Pois bem, vamos mais adiante. Aqui é a vista da casa dele também, do Coliseu. Provavelmente, acredito eu que Célia, pelo que coloca no livro, morava ao entorno aqui, ao entorno dela, ao entorno do Coliseu. Pois bem, Adriano, o que acontece com Célia? Eu vou contar só um trecho do livro para não contar toda a história, ok? Ela era uma jovem, provavelmente de 16, 17 anos de idade, morava com a família, seu pai e sua mãe, e num decorrer de um dia, belo de um dia, uma terceira personagem do livro que vocês vão encontrar tinha interesse no pai dela e queria separar o pai da mãe. E para conseguir isso, então, busca conchavo, ou seja, faz uma trama com uma das empregadas e pede para que ela dê sonífero para a mãe de Célia. O pai está numa viagem longa, muito tempo longe, mais de um ano praticamente quase fora, 9, 10 meses fora. Ela então dá sonífero para a mãe da Célia e durante a noite essa empregada traz um bebê muito recém-nascido e põe na cama da mãe de Célia, exatamente no dia que o pai ia retornar da viagem. Então o plano todo, para vocês entenderem a história, é exatamente esse. Ela trama tudo isso para que possa ficar com o cara, né? Com o pai dela, o pai de Célia. E aí o que acontece? Então, Célia, por volta das 4 ou 5 da manhã, houve um choro de uma criança. E ela fala, ué, mas não tem criança na casa. Passa pela cabeça dela o quê? Que a mãe estava grávida. E naquela época vocês conheciam as roupas, né? Os panos cobriam tudo, não dava para saber se estava ou se não estava. Mas ela não duvida da mãe. Levanta na madrugada, troca a mãe, troca a roupa de cama suja de sangue, recolhe a criança e leva para o seu quarto. Quando o pai chega em casa, a mãe desperta, meio ainda perdida por conta do remédio, e quando ela desperta, o que ela faz? Ela diz ao pai que o filho que está no colo dela
era ela. Ela era dela, né? Ela era a mãe. Ou seja, ela assume a maternidade de uma criança que não era dela, por volta dos seus 16, 17 anos mais ou menos. Ou seja, uma jovem, numa Roma antiga, que vocês conhecem e lembram bem, até melhor que eu, ela assume isso. O pai faz o quê? Expulsa de casa. Não tinha outra opção, porque para ele era uma vergonha ter uma filha que não era casada e de repente aparece com um filho. E na troca de olhares de manhã, o pai obriga que ela saia de casa somente com a roupa do corpo. Não deixa ela pegar nada, nem comida. Ela não pode pegar nada. E na troca de olhar com a mãe sente o que aconteceu. A mãe entende a situação, mas não pode fazer nada também, porque não tem provas. A mãe então silencia, dá o último abraço e Célia sai de casa. Ok até aqui, pessoal? Tranquilo? Todo mundo entendendo? Vou voltar um pouquinho na história. Célia havia conhecido Ciro, filho de Nestor, um pouco antes desse acontecido. Ciro então começa nessa troca de olhar e se apaixona por Célia, e ela também. Mas eles não têm relacionamento nenhum, a não ser promessas de amor. Só que Ciro, aqui pessoal, é o circo máximo. É aqui que Lívia, esposa de Emmanuel, lá no livro há 2000 anos, desencarna. Mas é só para vocês conhecerem. Esse é o cárcere mamertino. O que acontece então? Ciro começa, junto com o pai Nestório, frequentar as catacumbas, aonde os cristãos oravam, rezavam. E interessante que existem mais de 60 catacumbas em Roma, ao entorno de Roma, ao entorno do Coliseu ali, em especial na Via Ápia, né, onde os cristãos caminhavam. Somente 5 dessas 60 estão abertas ao público. Talvez a mais conhecida é a catacumba de Alexandre, né? Um herói deles lá, é uma das mais conhecidas, mais visitadas. Pois bem, ele então, em uma dessas catacumbas, vai preso, junto com Nestório e junto, né, Ciro e o pai, Nestório. Eles estão presos. Neio Lúcio, que é o avô de Célia, tem influência política. E ela pede então ao avô para visitá-lo. Na visita, ele, em oração com ela, dentro do cárcere, diz a ela que ele nunca faltará. Ele nunca vai faltar, estará sempre ao lado dela, em todos os momentos, e que ela confie no Cristo, que ela acredite naquilo que o Cristo disse, para ela não ter medo e acreditar que ele sempre, junto com o Cristo, estará junto com ela. Ok até aqui? Ele vai preso, essa é a prisão, aqui a vista de fora da prisão. Ele então vai preso e depois é condenado e morto. Ok até aí? Vamos voltar para o quarto para a despedida da mãe. Então, só para vocês entenderem a história. Ela então abraça a criança e sai de casa. Passa pelo Coliseu, passa provavelmente por essa rua aqui. Aqui tem um caminho que sai de Roma. Exatamente atrás dessa árvore tem aquela estátua de Remo e Rômulo, né? Para quem já foi à Itália conhece, que são os fundadores aí da cidade. E ela então, quando chega nesse local aqui, ela sai dos bairros aristocráticos. E quem é que morava fora desse espaço? Todo o resto das pessoas. Escravo, judeu, não romano, enfim, tudo que não era romano ficava fora. Para eles era o resto daquilo, que não servia para nada na ideia dos romanos. E ela então atravessa isso com uma criança no colo, sem nada para comer, e chega então a Ponte Fabrício. Ela chega nessa ponte por volta das 5 horas da manhã, ou seja, o sol tinha acabado de nascer. Ela sai de casa então provavelmente na madrugada. Não tem horário no livro, mas pelo horário, pelo que o Emmanuel comenta, do sol raiando, significa que ela saiu bem na madrugada de casa. Então vocês imaginam, quando vocês começarem a ler tanto há 2000 anos quanto 50 anos depois, vocês vão ver que somente escravos circulavam na cidade à noite. Eles só podiam circular à noite. Então provavelmente o horário que ela passou era o horário mais perigoso. Quando ela chega aqui na Ponte Fabrício, existia um imperador na época, um governador chamado Adriano, né? E com esse nome não podia ser coisa boa. E aí então, o que ela faz? Ela senta num canto da ponte e começa a pensar de que nunca mais ela vai retornar em casa, que ela não vai poder voltar mais em casa, porque o pai já decretou a sua saída, não tem mais conversa. E nessa comemoração desse Adriano, desse governador,
estão passando soldados que começam a olhar para ela de um jeito diferente. Imagina uma jovem romana, muito bonita, num canto numa ponte, e ela começa a ficar com medo. Ela desce então a ponte e fica num canto aqui, acho que é isso. Ela fica exatamente aqui, provavelmente, porque aqui a ponte é exato o mesmo local. E o Emmanuel então descreve que ela passa um tempo ali e com muito medo ela sobe depois que a tropa passa e vai até uma outra ponte, que é a ponte Céstios, que nós vamos ver até a frente. Só que quando ela chega lá, ela percebe que lá tem muito mais perigo do que antes. Então ela volta e é exatamente nesse local aqui que ela, com um pouquinho de leite de jumenta que ela tinha dado pela uma das empregadas, ela alimenta a criança. Mas ela não sabe quem é a criança, né? Mas ela ama com todo o seu coração. E aí o que acontece então? Ela passa uma noite aqui, sozinha. No dia seguinte, ao amanhecer, ela sai da ponte. E aqui vocês vão ver uma estátua. O Emmanuel coloca, esse livro foi psicografado em 1940, por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E o Emmanuel, já pensando de que muitos, né, iriam pesquisar e averiguar se realmente os nomes batiam, o Emmanuel coloca como nota de rodapé. Tanto é que se você comprar o livro hoje, vai estar escrito lá, nota do autor espiritual. Então o Emmanuel coloca que a ponte não mais chamaria de Ponte Fabrícios, e sim de Ponte Quadricapes, ou seja, ponte de 4 cabeças. Adriano, mas aqui só tem 3. Pronto, agora ficou 4, fica mais fácil para vocês não duvidarem de mim, ok? Porque a outra está virada para lá, pessoal. Não dei conta de tirar uma foto de todo jeito. Pois bem, ele então coloca essa nota dizendo, e quando você chega lá, nos registros da cidade, realmente está informando isso, que ao longo do tempo, um artista fez essa escultura e o nome da ponte mudou. Mas eles mantiveram lá a ponte aqui embaixo, quando vocês viram Ponte Fabrício. Ela atravessa então esse espaço e chega até a ponte a ponte Céstios, que é a ponte que separava então Roma dos outros bairros lá menos importantes. Pois bem, essa é a ponte Céstios, né, onde ela encontra com uma senhora. Eu vou pular esse vídeo aqui porque ele é um pouquinho longo, só para a gente não ter... Ela chega nessa ponte com uma criança no colo, a luz praticamente do meio-dia, calor muito forte, e ela encontra uma senhora que vem na outra direção na ponte também. E na troca de olhares, a senhora percebe que ela está com medo e quer ajudá-la, mas não sabe se deve ajudar. Por quê? Porque ela está vestida a caráter romano, ela era uma romana, e as afeições também. E aí então as duas ficam alguns segundos, minutos talvez, entre olhando, e na troca de olhar as duas se abaixam. E a Célia então faz o sinal da cruz no chão. E quando faz o sinal da cruz, se identificando como cristã, a senhora também reconhece. E aí elas se abraçam e a senhora leva ela para a casa dela. Ela passa alguns dias lá e durante esses dias ela vai repensando o que ela poderia fazer, o que ela deveria fazer, qual o caminho. Ela lembra de alguns parentes mais ao sul, né, da Itália. E aí então ela fala, olha, eu vou para a cidade, eu vou para essa cidade, eu tenho parentes lá. A senhora tenta organizar para que ela fique, mas ela não aceita, ela diz que ela precisa sair, porque se o pai descobrir, provavelmente daria problema, o pai não queria mais ter notícia dela. E o filho dessa senhora tem uma viagem para o sul também. E ela fala, olha, fica mais alguns dias e meu filho te leva. O rapaz jovem começa a olhar de que jeito para ela, pessoal? Com interesse, fala, bom, já que eu vou levá-lo, eu vou me aproveitar, tá? Do jeito que eu estou querendo, né? Assim? E no caminho, então, ele começa a fazer perguntas e comentários indevidos. E aí, então, num determinado momento, eles param, né, no final do dia, numa hospedaria, ela fica num quarto e ele diz a ela, olha, mais tarde eu vou te procurar, porque se eu estou te ajudando, mais tarde você vai me ajudar também. Ou seja, homens, né? 2 mil anos atrás, 2 mil anos para frente, não muda, né, pessoal? Os homens que estão de plantão aqui, me perdoem, a maioria é mulher, não dá pra gente defender a gente agora não. Deixar. E outra, tá no YouTube ligado ali, eu não quero briga com nenhuma delas. Aqui. Olha que interessante então. Na madrugada ela desperta, pega a criança e sai da hospedaria sem avisar. Só que ela começa a caminhar
e ela começa a chegar então numa região chamada de Terracina, ou de Alba Longa, que é como se fosse uma região montanhosa, na verdade como se fosse não, é uma região montanhosa da Itália, muito próximo ao mar. E se vocês caminharem hoje lá, o trilho que o trem faz, né, o trilho do trem, o caminho que o trem faz é o mesmo, muito próximo das estradas que os romanos caminhavam antes. Por isso que eles já fizeram a estrada, o trilho de trem ali também. E ela então, numa desses momentos lá, ainda escuro, ela ouve uma carruagem. E aí no primeiro momento ela tenta se afastar, mas não dá tempo, porque a carruagem vem com muita velocidade. E aí então, quando acende uma lanterna, ela reconhece o cunhado. E aí então ela fica naquele clima e chama ele pelo nome. E ele também reconhece ela. E aí, só que ele não pode fazer o quê? Nada. E quando ela se identifica, quando ela fala o nome dele, ele diz assim, olha, você está enganada. Como você deve estar andando há muito tempo na estrada aí, você já não deve estar batendo bem da cabeça. Você não é essa pessoa que você está falando. Até porque eu estou vindo do velório dela. E aí então ela tem a certeza de que o pai havia inventado alguma história em Roma para justificar a saída dela, porque ela não ia aparecer mais. E o que o pai faz então? Cria toda uma encenação, faz o velório e o enterro de Célia Lúcio. Então ela, para o resto do mundo, havia morrido. E ali então ela tem a certeza de que a vida dela nunca mais será em Roma. Ela precisa continuar, ela precisa partir. Pois bem, quando ela então continua a sua caminhada, antes dela sair, ele sente no coração que ele precisa ajudá-la, porque ele era bom, ele era um rapaz bom, mas ele não tinha o que fazer, era cunhado. Imagina o que ele sofreria se ele chegasse em casa dando a notícia, contrariando o sogro. E aí então ele tira um pacote, um saco de moeda e tenta dar a ela. E ela diz, olha, eu não preciso disso, eu tenho Cristo ao meu lado. Continua a sua caminhada até que ela chega num local, que é exatamente isso aqui. Isso aqui não tinha na época de Célia, no livro vocês não vão ver relato disso, mas isso aqui virou, na verdade, um local para banho dos romanos, porque Tibérios, aquele imperador, antes de ser imperador, foi salvo por um outro soldado aqui, quando ele sofre uma emboscada, e esse soldado sozinho salva ele, levando ele para dentro de uma gruta, que é a Gruta Tibérios, mas na verdade é a gruta em que Célia passa uma noite, também junto com a criança. Então esse lago aqui e esses locais para banho não existia na época. Tanto que o Emmanuel coloca que ao lado era o mar e do outro uma floresta fechada. O Emmanuel não cita a beleza do local em nenhum momento no livro, porque a ideia é mostrar exatamente a vida de Célia, não é mostrar aquilo que acontecia, sim o sofrimento dela e o quanto ela confiava no Cristo. Pois bem, ela então adentra esse local. Aqui em cima, se vocês conseguirem olhar, tem uma estátua desse soldado que salvou Tibérios. Por isso que a gruta passou a se chamar Gruta Tibérios. Se vocês forem lá na Itália e perguntarem sobre a gruta de Célia ou de Santa Marina, que nós vamos contar daqui a pouco, que é o mesmo personagem, ninguém conhece. Mas se vocês falarem Gruta Tibérios, os italianos te dão o endereço certinho. Muito bem, ela adentra então no local e com muito medo de que algum bicho, algum animal adentre a gruta, ela vai para esse canto aqui, provavelmente que é onde tem uma entrada e vai até o fundo, da gruta. E o Emmanuel coloca que ela coloca alguns galhos, algumas coisas impedindo a passagem de algum animal, acomoda a criança ali no chão e começa a chorar. Primeiro porque ela tem pouca comida, tanto para ela quanto para a criança. Por outro lado, que ela tinha certeza que não voltaria mais a casa, nem para ver os pais, nem para ver a mãe, e como ela cuidaria dessa criança? E aí então ela começa a chorar. E durante o choro, quem aqui aparece para ela? O avô, Neio Lúcio. E diz a ela o seguinte, minha filha, confie, estaremos ao seu lado. Ela então vai se acalmando, mas ainda chorando, pergunta para o avô o que será dela. E ele diz para que ela fique tranquila, mas que ela fez a escolha certa e que ela continue. O texto é longo, não dá para contar toda a história entre dela e do avô, dessa visão que ela teve. E aí o avô, ela pede para o avô alguma prova de que realmente ela está amparada, porque ela está desesperada, dentro de uma gruta, altas horas da noite, sozinha. E aí o avô então diz a ela o seguinte, pois é, minha filha, Ciro cumpriu o seu papel, é ele que está aí. Então o namorado lá de trás, que havia prometido a ela que ficaria com ela o tempo inteiro,
era a criança reencarnada. Tranquilo até aqui? Ou seja, ele disse a ela, enquanto encarnado, olha, confie, estaremos sempre juntos. Morre. Ela não tem mais notícia. A mãe passa por toda aquela trama, uma criança vai parar no quarto da mãe. Ela aceita a criança como filho e sai de casa. O amor da vida dela era Ciro, o tempo inteiro ela pensa nele. Só que ela cuida de uma criança que ela não sabe quem é. E por ela cuidar tanto, o avô então dá a notícia, confirma de que ele é a reencarnação de Ciro. Vamos fazer uma pergunta para nós agora. Quantas vezes nós buscamos a casa espírita, queremos saber a resposta da espiritualidade? Só eu faço isso, pessoal? Ou tem mais gente aqui? Tem, né? Vou para Londres, eu fico no Brasil, caso com o João ou separo do João, não é assim? Mas a gente quer que a espiritualidade nos fala. Ó, sai desse emprego, que esse emprego tá ruim, vai trabalhar naquele lugar lá. Só que a espiritualidade nunca faz isso. Aí a culpa é de quem? Da Marlene, que não serve como médico para criança. Não é assim? Hein, Léo? Não é verdade? Mas dona Marlene precisa saber se é um caso para a Luísa, que é bonita, ou se é um caso para a Luciana, que é rica. A Marlene fala, meu filho, a decisão é sua, não, a decisão é da senhora, né? A espiritualidade sempre é assim. Não é assim, Marlene? Olha que interessante. Num outro livro chamado Palavra da Vida Eterna, ele diz o seguinte: faça primeiro, para depois merecer. Olha que interessante na nossa vida. O que Jesus fala para nós lá? Pedi e obtereis. Mas Adriano, eu estou pedindo faz um tempão e ele não me ouve. Mas será que agora é a hora para ele te ouvir? Será que é a hora de você receber o que você está pedindo? Célia não tem dúvida. Ela aceita a criança e sai de casa. Ela assume como filho que não é dela. Quantos de nós faríamos isso pela nossa mãe? Não estou dizendo pela sogra, pessoal, estou dizendo pela mãe. Pela sogra você vai falar, olha, não sei, né? Mas pela mãe, quantos de nós faríamos isso? Tem um livro do Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier, chamado Os Dois Maiores Amores. O prefácio desse livro, o Emmanuel comenta de que o amor que mais se aproxima, o amor aqui na Terra, que mais se aproxima, o amor do Cristo, é o amor de mãe. Mas não é o mesmo amor, o Emmanuel deixa claro, que é o que mais se aproxima. Então, para nós homens que estamos aqui hoje, que estamos assistindo, dançando nessa encarnação, nunca vamos saber o que é o amor de mãe, ok? Olha que interessante, então. A mãe é o ser que mais vai nos amar. Com todas as dificuldades e defeitos que ela possa ter, a nossa mãezinha, a mãezinha de vocês, ela vai nos amar. Célia faz o mesmo. Lembra da parte do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo sobre honrar pai e mãe? Célia faz isso, cumpre a risca, porque ela honra, ela assume algo que não é dela. Ela poderia dizer, olha, o problema não é meu, minha mãe que se vira com meu pai. Olha que interessante a doação de amor. Quantas vezes no nosso dia nós fazemos isso pelas pessoas que moram com a gente? Mandamos uma mensagem no WhatsApp, olha, eu amo você, obrigado por você existir na minha vida. Quantas vezes falamos isso? Célia demonstra isso sozinha com a criança. Pois bem, mais adiante então, aqui um outro trecho que eu falei para vocês, de um lado o mar, do outro as montanhas. Ela ouve o barulho de uma carruagem, mas ela fica na dúvida se sai ou não sai. E aí então ela decide ficar e ela percebe que a carruagem são de soldados passando por ali. Ela então fica quieta, amanhece e ela sai da gruta e continua descendo a cidade. Vou dar um pequeno salto no capítulo do livro, senão por causa do horário que a Mariana me mata. Né? O que acontece? Ciro morre. A criança morre. Você viu que eu peguei você para Cristo hoje, né, Mariana? Olha que interessante, ele morre. Ela fica muito triste, mas continua. Até que ela chega então, aqui mais uma vista da gruta, né? Antes que vocês falem, mais uma foto dele, eu já mudei, tá, pessoal? Lá o canto que vocês viram. Ela chega então numa cidade que está no livro, na segunda parte do livro, chamado Ancião. Ela conhece então um ancião, um senhor que era amigo do seu avô, reconhece ela e passa então a cuidar. E ele havia perdido, um filho havia sido morto pelos soldados romanos há pouco tempo. Então ele diz a ela, olha, você será o filho que eu perdi, terei você a filha que eu tinha como filho, será você, e passa então um a cuidar do outro, porque ele já é bem velhinho. Com o passar do tempo, ele percebe que uma hora ele vai morrer, ele vai deixar. Esse é o irmão Marinho, que está no livro lá. O que acontece então com ele? Ele sai
junto com ela, mostra a cidade, começam a fazer uma série de coisas, mas então ele percebe de que ela precisa sair dali, porque ela conta toda a história, inclusive do seu velório. E aí ele diz a ela, olha, o seu pai, que é romano, vai mandar procurar, vai ficar sabendo de uma história, você apareceu aqui, as pessoas estão comentando, é melhor você sair daqui de Minturnes, que eu acho que é essa cidade aqui, exatamente aqui. Aqui tem uma igreja, na verdade um convento muito bonito, mas não é o convento do irmão Marinho não, pessoal, só. E aqui é o mar, aonde ela então sai de casa e diz a ele, olha, vou sair daqui e vou atravessar e não volto mais. E ele então sugere a ela que mude de nome. Enfim, faz um comentário. Ela atravessa e quando ela chega do lado de lá, um tempo depois, ela descobre que o irmão Marinho havia desencarnado, morrido. E ela então assume o papel de irmão Marinho. Se veste de homem e passa a se identificar como irmão Marinho. Já não é mais Célia, porque Célia havia morrido. O pai havia enterrado, então Célia morreu. Não se tem mais relatos disso. Vamos parar aqui um pouquinho para contar uma questão histórica. Quando o livro foi psicografado, em 1940, muitas pessoas tinham dúvida dizendo, mas nunca se ouviu falar de Célia. Nunca se ouviu falar dessa pessoa. Será que tem registro histórico disso? E aí então o Clóvis Tavares, buscando numa pesquisa, numas livrarias no Rio e em BH, se não me engano no Rio de Janeiro, achou alguns livros católicos muito, digamos, ele achou numa biblioteca lá alguns livros muito específicos. E folheando os livros, então, ele conheceu a história de uma santa, a Santa Marina, que é muito venerada em Veneza. Tanto é que quem for a Veneza passear, lá tem a igreja de Santa Marina. E os restos mortais de Célia estão nessa igreja. Dá para ver a mão e o pé dela intactos, ok? Adriano, por que você não tem foto de lá? Porque minha grana acabou na Itália e da Itália eu botei no Brasil, não deu para ir mesmo. Ou seja, vida de mochileiro não é fácil. E aí então, mas vocês conseguem lá. E na história então do livro católico mostra que essa Santa Marina foi uma mulher que teve que se vestir de homem para poder sobreviver aos tempos. E aí o Clóvis Tavares então falou, opa, Célia fez a mesma coisa. Então, antes de 1930 no Brasil, ninguém nem sequer sabia, muito menos da Santa Marina, quanto sobre Célia. Ninguém tinha conhecimento disso. E a partir daí, então, o Emmanuel coloca, as datas não batem, né? O Clóvis vai questionar isso nas reuniões. Só que o Emmanuel coloca no livro de que as datas são mudadas pelos... A frase é exatamente essa. As datas são modificadas pelos dedos viciados dos escritores, dos historiadores. Cada um conta do seu jeito e vai alterando. E com o passar do tempo, a coisa muda muito. Ok. Ela, então, sai de Minturnes, atravessa e vai para Alexandria, aonde ela tem a sua vida. Então, para nós não contarmos todo o livro, tem uma história muito interessante, porque ela chega lá, Cenabítico, é esse o local, é esse o nome, preciso decorar, vem no trem decorando. O que é Cenabítico? Eram aqueles monges que viviam dentro de celas. Então, o mosteiro em que ela vive na sua cidade, ela vivia dentro de uma cela. E como eles usavam capuz, dificultava a identificação se ela era homem ou mulher, porque eles faziam os afazeres dentro do mosteiro, mas sempre com o capuz na cabeça, e durante a noite cada um ia para sua cela e ficava lá rezando, orando. Então ninguém tinha acesso a ninguém, não dava para saber. Ok, só que ela, ou melhor, ele, irmão Marinho, era muito bondoso, e mesmo nos trabalhos mais rudes que ela fazia, se passando por irmão Marinho, ela fazia com muito amor, com muita dedicação. A filha de um estaladeiro se apaixona pelo irmão Marinho. Vocês acharam que a história era fácil, né, pessoal? E então tenta de tudo quanto é jeito. Agora uma pergunta para as meninas. Quando vocês, meninas, querem alguma coisa, dá para... Não precisa nem terminar a frase, né? Quando vocês querem e acabou. Pode ser uma flor, pode ser uma Ferrari, não é assim? Vocês vão até conseguir. Pois essa menina, então, ela quer, porque quer casar com o irmão Marinho. Porque o irmão Marinho aos olhos de todos, é um ser maravilhoso, e realmente é. E ela, então, tenta de todos os jeitos, mas Célia, ou o irmão Marinho, vai levando com um jeitinho. Até que, então, ela tem relação com um soldado
engravida e põe a culpa no irmão Marinho. O filho é dele. E aí então, o que Célia faz, o irmão Marinho faz? Assume a criança. Já que é meu, é difícil ser santo, não é, pessoal? Já tem gente querendo levantar para ir embora. Fica à vontade. Olha que interessante. É muito difícil. Às vezes nós reclamamos do tempo. E olha como é difícil. E às vezes nós pensamos assim, vou desencarnar e vou sentar no colo do Cristo, porque eu já sou um santo. Alguns aqui eu sei que vai. Bom, né? Mas olha que interessante isso. Ela assume então a criança. Só que ela passa a cuidar da criança fora do mosteiro, porque ela é expulsa. Você não vai poder ficar aqui dentro. Você fez isso? Você é um homem imprestável. Ela aceita, imagina a cidade inteira olhando, ela passa a cuidar da criança. Tanto que nesse local, nesse mosteiro, onde tem a igreja em Veneza, tem uma estátua de tamanho original e ela está em pé com as mãos cruzadas e do lado direito dela, né, na roupa, tem uma criança segurando. Pois bem, ela então passa a morar num casebre muito pequeno e muito úmido. E por conta dessa umidade, por conta dessa fragilidade da casa, ela e a criança ficam doentes. E a criança então morre, porque imagina a criança no garoto doente morre. E depois que a criança morre, ela tem a comunicação espiritual de que a criança era quem? Vocês já leram o livro, pessoal? Estou aqui contando e vocês falam isso. Ou seja, mais uma vez Ciro está ao lado dela, sempre acompanhando ela. E olha que interessante, de novo, ela não sabia. Porque a espiritualidade não avisou ela, ó, cuida dessa criança aí que é Ciro. Aí seria fácil, não é assim? Porque se aparece, né, um anjo Gabriel e diz, olha, esse é Ciro, viu? Você acha que ele ia cuidar ou não? E era o amor da vida dela. Mas as circunstâncias da vida faziam com que ela odiasse aquela criança. Mas ela assume como filho de novo. Pois bem, aí então, para nós caminharmos para o encerramento da palestra, o que acontece com ela? Fica doente, o irmão Marinho morre. E quando morre faz o que, pessoal? Precisa limpar o corpo. E quando vão limpar o corpo, descobre que o irmão Marinho era uma mulher, era Célia. Por isso que vira então Santa Maria. Olha que interessante nós homens, né? Depois que morre, aí nós glorificamos. Para amarrar nossa palestra, em todos os momentos, Jesus sempre esteve ao nosso lado. No caso de Célia, ela nunca duvidou, mesmo sendo muito jovem. Mesmo sendo muito jovem, 16, 17 anos talvez, não mais que isso. Mas ela nunca duvidou daquilo que o Cristo havia prometido para ela, do que o Cristo havia dito há algum tempo atrás, que ela nem chegara a conhecer. Mas ela acreditava. A partir do que os outros falavam, ela começa a conhecer o cristianismo, porque o espiritismo só surgiu em 1857, e aí a partir daí então, ela começa a ter a sua fé cada vez mais fortificada. Vindo para os dias atuais, o que acontece conosco no nosso dia a dia? Por que deixamos de ter fé? Por que não acreditamos mais no Cristo? Por que às vezes acreditamos numa mensagem nas redes sociais e não acreditamos naquilo que o Cristo nos falou lá atrás? Às vezes nós buscamos a casa espírita e temos o hábito de dizer ou procuramos algo novo. Em especial quando nós entramos numa biblioteca espírita ou aqui no Bezerra que tem livros também, nós sempre perguntamos aos dirigentes, ao responsável da livraria, o que, pessoal? O que tem de novidade? Nenhuma. A mensagem do Cristo é a mesma. Nós precisamos entender o que Ele quer dizer para nós. Dá tempo ainda. Às vezes nós acreditamos que o tempo já passou. Estou velho demais, estou idosa demais. Não, começamos a viver agora. Dentro da eternidade, que somos? É interessante pensar que às vezes, na mínima dificuldade que nós temos, nós nos afastamos de Deus. Deixamos de vir a casa, deixamos de fazer o evangelho no lar, duvidamos. Ah, Adriano, mas ele não está me dando prova. Sim, mas lembra o exemplo de Célia, do livro? A prova vai aparecer, mas você precisa primeiro estudar. Você primeiro precisa mostrar a sua força de vontade. E quando eu digo você, eu estou dizendo de mim. Nós, todos nós, estamos no mesmo barco. E Célia traz isso, porque é um espírito iluminado e vai galgando e conquistando. Passou muito medo, passou dificuldade.
mas não duvida do Cristo. Não duvida das possibilidades que o Cristo pode fazer na nossa vida. E aí então, trazendo para as nossas vidas, para os nossos dias atuais, acreditarmos cada vez mais em nós. O próprio Cristo diz isso no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele coloca o quê, pessoal? Lá no capítulo 17, dos seres perfeitos. Vós sois deuses. O que ele quer dizer com isso? Claro que somos deuses, né, relativos. Não seremos Deus como Deus, senão Deus deixa de ser Deus. Mas seremos deuses também. Tudo aquilo que queres, podes conseguir. Então, peraí, Adriano, se eu não estou conseguindo, é por quê? Porque será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou buscando agora é exatamente o que eu preciso? Será que essas decisões, ou as decisões que eu fiz no passado, não são elas agora que estão brotando na minha frente para que eu novamente mude essas decisões? Essas escolhas? Lembrar, para quem quiser ler o livro, Célia, lembrar sempre desse personagem no sentido da força de vontade, da fé, da crença de que algo bom ia acontecer, por mais que a dificuldade ao redor fosse gigantesca. Assim temos que ser nós na nossa vida. Às vezes é difícil conquistar algo, sim, mas se fosse fácil, teríamos o mesmo interesse? Não. Exemplo da criança, né? Quer porque quer um brinquedo. Quando ela ganha o brinquedo, o que ela faz? Muitas vezes nem dá bola. E o pai trabalhou o mês inteiro, ou a mãe trabalhou o mês inteiro para comprar aquele brinquedo. Mas por quê? Porque não valorizou, não teve esforço, não veio de dentro. Por isso que muitas vezes aquilo que nós queremos, desejamos, não acontece. Porque se acontecer, vai degringolar de vez, ou seja, vai ladeira abaixo, porque vai nos trazer problema. Então, será que eu estou pedindo? E aí nós vamos recorrer ao livro, as obras do André Luiz. O que o André Luiz coloca lá, em especial no livro Entre a Terra e o Céu? Cuidado com o que andas pedindo. Porque se você pede, uma hora acontece. Então, cuidado com o que nós estamos pedindo. Porque às vezes eu estou pedindo algo que não vai acontecer agora, mas lá na frente acontece. E aí? Não era o que eu queria. E aí começam os problemas da nossa vida. Aí nós reclamamos de quem? Da Marlene não, pessoal. Esquece isso aí, pelo amor de Deus. Você viu que eu estou te defendendo já, Marlene. Ou seja, nós reclamamos do outro. Né? Leonardo, pelo amor de Deus, dá um passe aqui, tira esse espírito da minha cacunda. E o Leonardo, médium dos bons, olha para mim e fala: Adriano, se eu tirar o espírito, você morre, que só tem o seu aí. Porque não tem ninguém aqui. Auto-obsessão, já ouviram falar? A minha cabeça fica o tempo inteiro, eu quero que o Leonardo me ajude, mas não tem o que fazer. Se eu tirar, você morre, Adriano. O que você quer? Olha que interessante a nossa vida. Então, para encerrar, pessoal, prometo que agora chega, a dona Marlene já ficou de pé e o Leonardo falou: se ela ficar de pé, Adriano, para de falar. Você viu que foi o Leonardo? Brincadeira. Pessoal, para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, poder falar com vocês, comentar sobre a obra. Não estamos na posição de palestrante, tem muitas pessoas muito melhores que nós, que com certeza vão visitá-los aí durante o tempo. Mas se eu puder deixar uma mensagem, depois do nosso bate-papo aqui, é dizer exatamente o seguinte: confie em vocês, acreditem em vocês. Fizeram uma escolha, estão aqui na Inglaterra, estão em Londres. Para quem ficou no Brasil, todos vocês são milionários, né? Estão ganhando em libra. Mas acreditem na vida de vocês, na coragem que vocês já enfrentaram. Olhem para trás e vejam o tanto que vocês já conquistaram. O quanto vocês já fizeram por vocês. O quanto vocês avançaram, aprenderam a língua, o costume, acordam cedo, chegam tarde, estão sem ver talvez as pessoas que vocês mais amam. Mas lembra de Célia. Célia amava Ciro, amava o pai, amava a mãe. Ela salva a mãe, o pai ia matar a mãe se descobre toda a história. Ela então assume todas as dores por amor. Então que nós possamos a partir de hoje também fazer isso, mas por amor, com um sorriso no rosto. Quanto mais nós tivermos isso em nós, mais aqueles que nos rodeiam estarão bem também. Não dá para o outro, a Marlene, me fazer feliz. Não dá. Se eu não estiver bem, ela não vai conseguir. Porque não está nela a felicidade, está em mim. Agora ela pode completar com o jeito dela aquilo que eu não tenho em mim. Assim somos nós na nossa vida. Que nós possamos então sempre pensar nisso e lembrar do Cristo. Onde um ou mais estiver em meu nome, ali eu estarei. Precisa ser dentro de casa espírita? Não. Dentro da igreja evangélica, católica? Não. Aonde vocês se sentirem melhor. Dentro do trem, pare e faça uma prece. Lembre de Célia, que é o exemplo que nós temos que ter na nossa vida nesse bate-papo de hoje.
Agradecer mais uma vez, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo carinho. Eu sei que vocês tinham 1000 coisas para fazer e deixaram para estar aqui conosco nessa noite. Agradecer a dona Marlene pelo carinho. Léo, brigadão. A Miquelina já foi embora? Eu deixei para falar no final para ficar registrado que ela foi embora, que ela só veio aqui na porta e me largou. Agradecer que ela tem compromisso, pessoal, amanhã, 4 horas da manhã, numa cidade aqui, que eu não vou falar o nome porque eu não dou conta de falar, vocês vão rir. Mas agradecer a cada um de vocês, obrigado mesmo pelo carinho, e fica o convite de vocês acompanhar a programação da Rádio Boa Nova. radiobonova.com.br, todos os dias, a programação 24 horas no ar falando do Espiritismo. E eu apresento um programa, se vocês quiserem ouvir, chamado Roteiro, vai ao ar das 18h30 às 20 horas, horário do Brasil, e das 22h30 à meia-noite, aqui no horário de Londres. Vocês podem também participar do Clube Amigos da Boa Nova. Quem quiser colaborar, fica à vontade para conhecer o clube e também participar. Mais uma vez, muito obrigado. Quem quiser assistir as palestras que acontecem no Bezerra de Menezes, pode acompanhar direto pelo YouTube, ou então entrem no Face do Bezerra, que tá lá, é só clicar e já dá para vocês assistir as palestras que a gente está oferecendo, que a casa está oferecendo, tá? Obrigada a todos. Pessoal, eu trouxe alguns livros que a gente sempre carrega nas viagens, até para nos ajudar com a questão do transporte do curso. Quem quiser, estão aqui os livros. Léo, você pode me ajudar? Cadê o Léo? Léo já foi embora também? Não, até agora eu escolhi. Ok, quem quiser, fica à Quem vontade. quiser depois dar uma olhadinha, eu também trouxe alguns evangelhos, mas tem os livros que o Ariano trouxe, vocês podem dar uma olhadinha e adquirir. Bem, obrigada, Ariano, pela palestra maravilhosa. Agora nós chegamos ao nosso momento de reflexão, de receber as benesses do mundo espiritual. E eu peço já aos trabalhadores da casa que querem ajudar. Muito obrigada, gente, por estar assistindo. Convido a vocês a assistirem todas as sexta-feiras, se for possível para a gente fazer. Se o palestrante nos permitir, a gente vai estar filmando para vocês ao vivo. Aqueles que estão no Brasil, aqueles que estão aqui, aqueles que não tiveram tempo de vir. E pode ver depois também, que a palestra fica lá, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus. Paz de Cristo.